2 anos eu venho chamando Alexandre de Moraes de ditador da toga, irmão. E por que você acha que tá acontecendo isso nesse momento? Essa influência dele, Essa influência é porque tem um consórcio. Alexandre de Moraes, Globo e governo Lula. Com o objetivo... O consórcio entre eles, de autoproteção. O senhor Alexandre de Moraes cancelou as multas milionárias que a Receita aplicou à Globo e a artistas e jornalistas. Ah, é? Pô, pega aí, tem reportagem. Pega aí na Folha de São Paulo. Pega aí, tá? Pega na Veja, tem reportagem. Vai lá na Folha. As multas milionárias que Alexandre de Moraes cancelou da Globo, artistas e jornalistas. Moraes nega progressão de pena para Silveira e manda atualizar multa. Advogado Paulo Faria afirma que o ex-deputado está preso além do prazo necessário para ir diretamente para o semiaberto. Outra informação, depois de críticas de Maduro, TSE cancela ida de observadores. O presidente da corte se manifestou. E para completar, Lula chora em discurso improvisado ao relatar apelo aos dirigentes do G20. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Vamos aqui então com a informação do presidente Jair Bolsonaro. Urgente! Bolsonaro diz que os conservadores estarão de volta ao poder em 2027, mas mais preparados. A direita sempre existiu, ela só estava adormecida. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar que essa é a volta do presidente Bolsonaro na presidência da República. A gente tem que, cada um fazer a sua parte, para que realmente o nosso Brasil volte à normalidade. Eu acredito que a direita, os conservadores, estarão no poder em 27. Mais preparados para que faça aquilo que deve ser feito. As dificuldades são muitas, é um Estado completamente aparelhado, mas a gente não pode jogar a toalha. Acredito em vocês, acredito em Deus e tenho muita esperança de que o Brasil volte a sorrir e volte a trilhar o rumo da prosperidade brevemente. Essa semana ficarei 4 dias aqui, semana que vem em São Paulo, na outra Pernambuco e na outra Rio Grande do Norte. E na próxima deve ser Minas Gerais. Andando pelo Brasil, conversando com vocês, recebendo aí uma injeção de ânimo, de esperança e de garra para fazermos o que deve ser feito. A direita sempre existiu, mas estava adormecida ao longo do nosso mandato. Junto com vocês, conseguimos mostrar o que é o Brasil, o que é cada um dos 3 poderes, a valorizar a família, aí conhecer o Brasil com profundidade, suas riquezas, e saber que tem jeito. A gente não pode se entregar. Presidente Bolsonaro é recebido por milhares de pessoas no restaurante Doces. Ele ama o nosso estado, ele adora os gaúchos. Urgente, Trump faz forte discurso e diz que os democratas obrigaram Biden a desistir. Derrotamos o pior presidente da história. As you know, 3 days ago, we officially defeated the worst president in the history of our country, crooked Joe Biden. He quit because he was losing so badly in the polls. He was down in every single poll and down by a lot, so he quit. But really, what happened was the leaders of the Democrat Party, in a very undemocratic move,
The bosses, they said, either you get out or we're going to throw you out using the 25th Amendment. That's what happened, you know that. So, well, you know that. That's what happens. That's what happens. These are nasty people, the Democrats, so we better beat them or we're not going to have a country left. You're not going to have a country left. So now we have a new victim to defeat, Lion Kamala Harris. But this November, the American people are going to tell her, no thanks, Kamala. You've done a terrible job. You've been terrible at everything you've done. You're ultra-liberal, and we don't want you here. We don't want you anywhere. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. Urgente, Reinaldo Azevedo diz que Maduro é fascista como Bolsonaro, que segundo ele tem perspectiva chavista de governo. Atenção, esquerdas brasileiras, tá aí o seu Nicolás Maduro agora está repetindo sobre as eleições brasileiras aquilo que diz Jair Bolsonaro. E não é a primeira vez. Em dezembro do ano passado, nós discutimos isso aqui. E eu fiz essa associação já do Nicolás Maduro com o Bolsonaro. Queridos companheiros progressistas, chega de endossar um fascistoide que repete lá sobre a eleição brasileira o que diz a extrema-direita aqui, né? Demonstrando que, na verdade, quem tinha uma perspectiva realmente chavista de exercício de poder era Jair Bolsonaro. Quando eles acusavam a venezuelização do Brasil, quem queria fazer eram eles. Porque era um grupo civil, autoritário, de perspectivas fascistoides, e que contava ter uma retaguarda militar para suas maluquices. É rigorosamente o que fazia Chávez na Venezuela e o que faz Nicolás Maduro, né? Vamos parar de chamar essa gente de progressista. Meus amigos, preste bem atenção agora nessa outra informação aqui e me ajude a compartilhar nas redes sociais. Daqui a pouco a informação do dia. Há 2 anos eu venho chamando Alexandre de Moraes de ditador da toga, irmão. E por que você acha que está acontecendo isso nesse momento? Essa influência dele, Essa influência porque tem um consórcio. Alexandre de Moraes, Globo e governo Lula. Com um objetivo comum. O consórcio entre eles, de autoproteção. O senhor Alexandre de Moraes cancelou as multas milionárias que a Receita aplicou à Globo e a artistas e jornalistas. Ah, é? Pô, pega aí, tem reportagem. Pega aí na Folha de São Paulo. Pega aí, tá? Pega na Veja, tem reportagem. Vai lá na Folha. As multas milionárias que Alexandre de Moraes cancelou da Globo, artistas e jornalistas. Você acha? Você já viu a Globo falar mal de Alexandre de Moraes? Não. Você já viu a Globo questionar Alexandre de Moraes? Não. Então tá tudo armado. E o Lula entra onde? E o Lula entra verba. Bolsonaro secou. Você sabe quantos governos petistas deram pra Globo quando eles estavam no governo? Não faço ideia. 6 bilhões e 200 milhões de reais. Só pra Globo. TV Globo, fora Globo News. Chegou? Achou aí? Não, essa é a primeira reunião. Fora Globo. E só pra Rede Globo. Fora Rádio Globo, Jornal Globo e Globo News. Você já viu quanta grana? É muita grana. Aí Bolsonaro vem, dá 10%. Os caras, meu irmão, quer derrubar o cara. E outra, a tendência esquerdopata dos jornalistas da Globo. Não, já tem uma tendência ideológica da maioria deles. Eles não são isentos, eles não dão a notícia. Eles induzem a notícia. Sabe como é que eles dão a notícia? Quando é coisa ruim do governo Lula. Aí eles dão a notícia. Lula fez isso, mas não tem uma indução, não tem uma crítica, não tem nego metendo pau. Bolsonaro faz uma coisa, tem um consórcio entre esses caras. Eu chamo de consórcio. Lula, Alexandre de Moraes e Rede Globo. É um consórcio.
Mas juntando os três, mesmo assim você não fica com receio? Eu não, vai me prender? Você sabe qual é a pior coisa? Ah. Vou explicar pra você uma coisa. Por que Mas você não tem medo de ser preso? Não, vou chegar lá. Por que é difícil combater o radicalismo islâmico? Por quê? Eu te dou a resposta. Por quê? Porque pra eles morte é prêmio. É. Por que é difícil me combater? Cadeia pra mim é prêmio, eu não tenho medo de ser preso. Por quê? Ué, é prêmio, meu irmão. Vou ser preso? Caraca! Vou virar mártir? Vou virar herói do povo evangélico brasileiro? Meu irmão, pra mim é prêmio, cara. Os caras sabem disso. Eles sabem. Eu não tenho medo de ser preso. A pior coisa é ele tá com um cara que não tem medo. Eu não tenho medo de ser preso. Enquanto o nego se borra, eu não tenho medo. Vai me prender? E você sabia que eu já disse pro meu advogado, Dr. Jorge Vassiste, uma das maiores bancas do estado do Rio, é um irmão nosso, eu disse, ó, se me prenderem, você tá proibido de entrar com habeas corpus. Ah, é? Ah. Deixa prender. Me deixa lá. Vamos ver o que vai dar. Se me prenderem, tem um videozinho meu pronto. Ah, é? Claro, eu vou dormir de touca. Com uma mídia que não te dá resposta. Depois que tu é preso, qual é o direito que você tem de falar? Nenhum. Nenhum. Mas é um vídeo falando coisas. Ah, meu filho. Ai, irmão. Me mostra esse vídeo não, aí. Esse vídeo. esse- Meu. Imagino que tem nesse vídeo. Léo. Esse eu não posso mostrar. Então eu... pastor, é ameaça? Não, é me precaver. É um direito que eu tenho. Ué, as redes sociais hoje é que dão a temática da notícia. Mas é. Então eu vou dormir de toca? Mas é. Eu vou esperar a Globo me dar a vez pra me defender depois que eu Não. estiver enjaulado? Então se me prender, tem um vídeo pronto na mão de algumas pessoas. espalhar que nem- Vai soltar o pau e vai ser um pau que eu nunca dei até hoje. Não foi agora não, tem 2 E anos. como que tá a tua briga com ele? Ele responde? Não, Como tá? vai me responder? Vai me responder, aí é que ele se ferra de vez. Não me responde. Mas ele consegue te calar, não consegue? Se ele quiser, me consegue. Vai fazer? Mas ele poderia, né? Ué, ele não cala um monte de gente? É. Vai me calar? Hã? Por que razão? Mas teve tentativa já? Não, por que razão vai me calar? Todas as vezes que eu falo de Alexandre de Moraes, eu cito a Constituição. Eu não ofendo a honra dele. Eu não chamo ele de bandido. Hã? Como vi vários chamar, tá ligado ao PCC. Eu não entro nesse assunto. Um canalha. Eu não entro nisso. Eu chamo ele de ditador da toga e prova os artigos da Constituição que ele rasga. Então, todas as vezes que eu confronto Alexandre de Moraes, eu trago a prova. Porque senão eu cometo calúnia, difamação, injúria. Claro. E aí ele tem a caneta na mão e ele não respeita porcaria nenhuma mesmo. Ele vai mandar me prender. Então vai me prender por quê? Hã? Qual é o motivo? Vai levantar a ira de uma comunidade gigante como os evangélicos contra ele? Eu acho que ele é um pouquinho inteligente. Você acha que ele tem medo de você? Eu não acho que ele tem medo de mim. Não acho isso, não. Não. Eu acho que ele respeita o que eu represento. Entendi. Não é medo de mim. Ai, olha, meu, tá com medo de mim. Isso é tolice. Que Alexandre tem medo de mim, pô? Claro que não. Ele não tem medo não de mim. Mas ele respeita quem eu represento. E outra, qual é a minha incoerência? Há 2 anos que eu venho mostrando. E com Constituição. Eu cito a Constituição, tudo que ele rasga. Artigo por artigo. E aí? Vai falar o quê? É igual eu fiz lá na Paulista. Eu fiz um histórico do que está acontecendo no país. Mostrando os dados. E as decisões do STF. E as decisões de Alexandre de Moraes. Histórico aqui, ó. Pá. Fiz em Copacabana a mesma coisa. Porque eu chamo ele de ditador da toga. Por causa disso. Rasgou o artigo 5º, inciso 4, inciso 6, inciso 16, inciso 55, artigo 220, parágrafo 2º. Rasgou o artigo 53. Rasgou o artigo 129. Se quiser, eu cito cada um que cada um deles diz. Aqui, ó. Hoje, no Congresso Nacional, o Congresso Nacional está reunido para poder votar os vetos presidenciais. Derruba, mantém. Tem o veto 46. 2021, Bolsonaro deu um veto. A Lei de Segurança Nacional, um cara botou lá fake news no processo eleitoral, 1 a 5 anos de cadeia. É o vídeo que eu postei ontem. Tá. Só que a lei é genérica. Como assim? Por que é genérica? Não diz quem é que pega 5 anos de 1 a 5 anos. O produtor da fake news ou um desavisado Que espalha. que espalhou? Quem é? E outra, cadê a imprensa? Não tá. É. A imprensa produz fake news. Pô. E por que ela não tá dentro? Então é uma banana pra esses caras. Aí eu meti o cacete em cima, dizendo, manda e-mails pra deputados e senadores. Aqui é a minha influência. Quem é que tá falando disso?
Entendi. Pega aí. Vê aí Não, quem não tem. fala. Tem ninguém. Mas eu sou antenado em tudo. Então, eu questiono. Vou te dar um outro exemplo. Sabe por que saiu da pauta a jogatina que ia ser votada na quarta-feira retrasada na CCJ do Senado? A liberação de tudo que é jogo. Cassino. Tudo. Jogo de bicho, diabo. Ah, tudo. é? É. Aí eu entrei, fiz um vídeo, mas botando pra arrebentar. Vocês são uma vergonha, numa crise. Vocês estão aproveitando o povo antenado com o problema do Rio Grande do Sul pra aprovar esse lixo moral. Meti-lhe o cacete em cima. O presidente da CCJ retirou de pauta no dia seguinte. Hã? No meio do problema da enchente, os caras querendo discutir um assunto tão No sério. meio da enchente, a base do governo aprovou o DPVAT. Aprovaram, então? Aprovaram. No meio da... Voltou isso. Voltou. No meio da brincadeira. 300 a 500 prata. Pra mim não diz nada. Pra você não diz nada. Mas pra muita gente é um dinheirinho Pô, muito importante. Então, querido, eu me posiciono o tempo todo, que eu leio tudo. Eu sou antenado em tudo que tá acontecendo. E aí boto a cara e meto pro pau. Fiquei vendo Lula ontem dizer que o que nasce é um monstro. Monstro é esse estúpido que não sabe o que tá falando. Primeira declaração minha é verdadeira e eu vou provar. Quem protege estuprador é Lula, PT e a esquerda. A prova. Em 2005, governo Lula, o ministro da Saúde, Humberto Costa, baixou uma norma técnica que a mulher não precisa denunciar o estuprador. Eu queria perguntar, onde é que existe crime quando não se denuncia o criminoso? Se você, qualquer um aqui, qualquer um disser assim, eu matei fulano, qual é a materialidade do crime? Tem que ter a prova do criminoso ou do crime que você cometeu. Então, qual é o jogo? Para aprovar qualquer aborto, basta a mulher dizer que foi estuprada e se faz aborto que não é resultado de estupro. Essa é a primeira verdade. Então, Lula, Janja, PT, esquerda, calem a boca! Vocês não têm moral para falar do tema. Quem protege estuprador são vocês. Essa é a primeira. A segunda, que é tão interessantíssimo, como é o jogo feito? A mulher, no Brasil, tem direito a fazer o aborto, se for estuprada, até 5 meses e meio. Não estão tirando isso. E queria informar que o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 4, inciso 1º, que concede e que concebe e que entende que a vida começa na concepção. E o caput do artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição, a garantia da vida. Mesmo assim, foi aprovado o aborto até 5 meses e meio. Agora, queria informar uma coisa aos senhores, e aqui é ciência, não estou falando de teologia. Na gestação, o agente ativo é o pequeno bebê, a mulher é o passivo. É o pequeno bebê que torna o útero da mulher habitável. É ele que, se não está protegido por aquela cápsula, é expulso como corpo estranho. Em última instância, é ele que decide a hora de sair. Agora, olha que coisa incrível. O óvulo fecundado de um casal negro, implantado no útero de uma mulher branca, nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco, implantado no útero de uma negra, nasce um branco. Para provar que esse ser não é prolongamento do corpo da mulher como unha e como cabelo. É um ser independente que está em simbiose por nutrientes até a hora de sair. Quem define onde começa a vida não é a ideologia de esquerda e nem a medicina, é a biologia. É a área da ciência que define onde começa a vida. A vida começa na concepção. É um ato contínuo que é intra e extrauterino até a morte. Uma outra coisa, meus amigos, nenhum ser humano é mais humano que outro. Ser e humanidade são intrínsecos. Preste atenção, isso aqui, a coisa é muito violenta e muito maldosa. Nenhum corpo vivo pode se tornar pessoa, a não ser que já seja em essência. O embrião é uma pessoa porque não pode se tornar outra coisa a não ser que pessoa. E o médico aqui falou uma palavra, médico, não é pastor, que a partir de 5 meses e meio é um pré-parto. Ou você faz um parto para a vida ou um parto para a morte. Como já foi dito aqui repetidas vezes, que é escondido, que é covarde, que só tem 2 maneiras depois de 5 meses e meio de se fazer um aborto. A cistolia, que nem animais, nem eutanásia, nem pena de morte, tão cruel que é. Fazer uma cesárea na mulher, tirar o bebê vivo e matá-lo fora do útero vivo. Gente, que coisa é
perversa, maldosa e estúpida é essa? Então, os argumentos são cretinos desses abortistas e dessa esquerda que não tem compromisso com verdade nenhuma. Eles têm compromisso em enganar o povo, em trabalhar com a emoção. Eu fiquei vendo Lula ontem dizer que o que nasce é um monstro. Monstro é esse estúpido que não sabe o que está falando. Aquele é um ser humano, que monstro! Presidente da República, e a minha indignação é ver um cara daquele falar sobre estuprador e ver a esquerda falar quando eles protegem. O Sóstenes aqui, o deputado, falou uma coisa muito perfeita. Eu não conheço nenhum projeto que entra aqui e é aprovado do jeito que entrou. Vai ter ajustes, vai ter debate, mas a questão é preservar uma vida. Eu pergunto e vou terminar aqui. Eu fico achando incrível que toda a imprensa, não, a ciência, a religião não pode competir com a ciência é superior. A ideologia pode competir com a ciência? Foi o Conselho Federal de Medicina que baixou uma norma porque sabe de que aquele ser está pronto para a vida. Que país é esse? Que sociedade é essa? Então, vamos ser honestos, vamos mostrar a verdade, vamos mostrar os dois lados. Gente, os dois lados, ok, alguém quer defender o aborto? Mostre! Agora, mostra o lado de quem é contra. Vamos ser honestos, vamos mostrar a verdade, vamos discutir à luz da verdade dos fatos e não de falácia e narrativa vagabunda e bandida. Essa aqui é a verdade, o resto é blá, 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 blá. Esse vídeo aqui precisa muito do seu compartilhamento, a imprensa jamais vai divulgar isso aqui. Vamos então com a notícia do dia. Moraes nega progressão de pena para Silveira e manda atualizar multa. Advogado Paulo Faria afirma que o ex-deputado está preso, além do prazo necessário para ir diretamente para o semiaberto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta quarta-feira, dia 24, o pedido de defesa de Daniel Silveira para progredir de regime. Na semana passada, o advogado Paulo Faria apresentou a ação na qual observou que o ex-deputado cumpre mais de 80 dias além do prazo para ir ao semiaberto. Moraes determinou ainda, no despacho, o pagamento voluntário da pena de multa fixada, como requisito necessário para análise de progressão de regime prisional. Certifique também o valor atualizado da multa aplicada ao sentenciado por descumprimento das medidas cautelares. Estabeleceu o juiz do STF. O valor mais recente que se tem notícia ultrapassa 4,5 milhões. Segundo Moraes, a Justiça tem ainda de certificar todos os ativos financeiros, mobiliários, dos bens móveis, imóveis e semoventes do sentenciado que se encontra bloqueados, arrestados ou sequestrados por determinação desta Suprema Corte. Por fim, o ministro mandou a Procuradoria-Geral da República tomar ciência da decisão. Recebi com a indignação o trecho decisório indeferindo a progressão. Disse a defesa: Silveira não tem qualquer renda e isso é motivo para qualquer preso do Brasil ter a pena pecuniária extinta, mas em se tratando de Daniel Silveira, toda ilegalidade é pouca. O advogado disse ainda que Moraes está solicitando um resgate pelo que considera um sequestro de seu cliente. Outra informação: depois de críticas de Maduro, o TSE cancela ida de observadores. O presidente da corte se manifestou. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Carmen Lúcia, informou nesta quarta-feira que não vai mais mandar os 2 observadores do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, à Venezuela. A Justiça Eleitoral brasileira não admite que, externa ou externamente, por declarações ou atos desrespeitosos à lisura do processo eleitoral brasileiro, se desqualifiquem com mentiras e seriedade e a integridade das eleições e das urnas eletrônicas no Brasil, disse Carmen. E para completar aqui para vocês, Lula chora em discurso improvisado ao relatar apelo aos dirigentes do G20.
após seu discurso na abertura da Força Tarefa para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, Lula improvisou uma fala em que pediu aos dirigentes do G20 atenção aos pobres e a criação de oportunidades àqueles que não conseguem chegar perto dos palácios. O presidente finalizou a manifestação com voz embargada, admitindo que se emocionou porque a fome não é uma coisa natural. Muito dinheiro na mão de poucos simboliza miséria, simboliza prostituição, simboliza analfabetismo, simboliza empobrecimento e simboliza fome. Agora, ao contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa sociedade próspera, sociedade com emprego, sociedade consumindo e a sociedade vivendo decência ética imprescindível para a sobrevivência humana, disse Lula após ler seu discurso nesta quarta-feira. Eu, quando falo isso, fico emocionado porque a fome não é uma coisa natural. A fome é uma coisa que exige decisão política. Nós, governantes, não podemos olhar o tempo inteiro só para quem está perto de nós. É preciso que a gente consiga fazer radiografia daqueles que estão distantes. Aqueles que não conseguem chegar perto dos palácios. Aqueles que não conseguem chegar perto de ministros. Aqueles que não conseguem chegar perto de uma escola. Aqueles que são vítimas de preconceito todo santo dia. Seguiu o presidente brasileiro. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.